Fala Vascaíno, fala Vascaína, tudo bem? Uma boa tarde, um bom começo de noite, um casaca no seu coração e principalmente que Deus possa abençoar as nossas vidas. Neste vídeo a gente vai dar ênfase aos principais assuntos do noticiário esportivo do Vasco da Gama e vamos expor a nossa opinião. E meus amigos, me acompanhem até o final porque esse vídeo aqui é muito esclarecedor. A gente vai falar muito aí sobre o departamento de futebol do Vasco da Gama. Hoje, mais um treinamento feito pelo Zé Ricardo aí, sob um sol escaldante aqui no Rio de Janeiro. Vamos falar sobre a reunião que vai pegar fogo lá na sede náutica da Lagoa, reunião do Conselho Deliberativo para poder aprovar aí o novo Estatuto da SAF. Vamos falar bastante sobre uma entrevista reveladora aí que o Duque Estrada concedeu. E para quem não sabe, o Duque Estrada é o segundo vice-presidente geral do Vasco da Gama. E vamos falar muito sobre a questão envolvendo aí reforços. O Carlos Brasil, ele hoje soltou o verbo aí e expôs lá na Lance TV tudo que está acontecendo aí nos bastidores. E olha, reforço chegando aí no Vasco da Gama, e é um reforço promissor, destaque do Campeonato Paulista. Isso mesmo. Então se inscreva no nosso canal, deixe o seu like ou o seu dislike e ativem o sininho, pessoal. Vamos começar aqui pelo futebol profissional do Vasco da Gama. Mais um dia de treinamento, Zé Ricardo aí aprimorando a parte física, técnica dos nossos jogadores, treinando muito aí. E é o seguinte, tem que estar na ponta dos cascos para a estreia do Vasco da Gama no Campeonato Brasileiro frente à equipe do Vila Nova. Próximo jogo do Vasco da Gama aí, daqui a 17 dias, no dia 9 de abril. Isso mesmo. Enquanto o Vasco vai se preparando dentro de campo, fora de campo, hoje a gente vai ter uma reunião no Conselho Deliberativo. Minha gente, a noite vascaína, lá na sede náutica da Lagoa, vai ser muito quente aí, meus amigos. Muito quente, porque hoje será aí o dia da aprovação aí do novo Estatuto do Vasco da Gama, onde irá permitir que o clube se transforme aí em SAF. Perfeito? E é o seguinte, o nosso canal alternativo, a partir das 19 horas, vai acompanhar ao vivo, direto da sede lá da Lagoa. E amigos, hoje o Duque Estrada deu uma entrevista aí bastante esclarecedora. Primeiro ponto, ele falou que o Vasco recebeu aí uma proposta do Grupo City. De quanto que foi essa proposta do Grupo City aí? Isso não veio a público, mas segundo ele aí, além da 777, haveria também a proposta aí do Grupo City, mas não chegou aí para o quadro social do Vasco decidir o que seria melhor, o Grupo City ou aí a 777 Partners ou outro investidor que possivelmente gostaria de comprar a SAF do Vasco. Então, essa foi a primeira revelação aí do Duque Estrada. E é o seguinte, meus amigos, ele afirmou aí, ao contrário do que o Jorge Salgado falou, que o dinheiro aí, os 70 milhões,
vai ser investido aí no futebol do Vasco da Gama. Inclusive ele disse que o Juan Arciniegas, o colombiano, diretor lá da 777 Partners, está conversando direto com o Carlos Brasil e indicando nomes. Então a gente não sabe quem é que está falando a verdade, se é o Salgado ou o Duque Estrada, mas o discurso dos dois não bate, né? Tomara aí que a gente tenha aporte e ajuda aí da 777 Partners, porque deixar na mão aí desses golpistas é complicado. E meus amigos, sobre a situação de reforços, o Carlos Brasil hoje deu uma declaração lá na Lance TV, vocês podem conferir. E é o seguinte, meus amigos, ele falou que a prioridade é contratar 2 zagueiros. Essa é a prioridade do Vasco da Gama, 2 zagueiros. Isto porque o Miranda está suspenso por conta do doping, o Ulisses teve uma lesão grave e o Kangá não é mais jogador do Vasco. E para as outras posições, ele disse que vai aguardar aí a situação de mercado, tá? Lembrando que, pessoal, o Vasco da Gama está aí com um problema aí no Conselho Nacional Regional de Disputa e está impedido no primeiro momento aí de fazer aí registro de jogadores por 6 meses por conta daquela situação envolvendo a dívida aí com os empresários do escudeiro. Porém, o Vasco teria feito esse pagamento hoje. A gente aguarda aí novidades com relação a essa situação. E para completar, o Carlos Brasil disse que, abre aspas para ele, evidente que os jogadores que a gente vai trazer são apostas, tá? Não tem como ser diferente. Então o Vasco trabalhando aí com austeridade e é o seguinte, vamos torcer para que tudo dê certo aí. E o Vasco estaria aí fechado com o artilheiro do Campeonato Paulista, o Ronaldo Silva, jogador lá da Inter de Limeira, que passou pelo Fortaleza, pelo Avaí, jogador aí que em 11 jogos no Campeonato Paulista marcou 9 gols, jogador de 30 anos. Então destaque, o principal goleador aí do Campeonato Paulista está vindo para o Rio de Janeiro, segundo notícias lá do estado de São Paulo. A gente fica aguardando essas coisas concretizarem. Independentemente de quem esteja lá no Vasco da Gama, a gente está torcendo muito para que tudo dê certo e principalmente para que a gente tenha uma reunião hoje tranquila no Conselho Deliberativo, se não for pedir muito. Eu agradeço pela sua atenção. Vasco neles, a verdade prevalecerá e vai dar Vasco. Valeu, meus amigos.